Sejam bem-vindos ao podcast Entre Quadras, onde a bola sobe e as ideias voam. Eu sou a Nani e eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre o basquete nacional dentro e fora das quadras. Conexão, cultura, histórias reais e um papo reto com quem vive o basquete de verdade. Então bora elevar a cultura do basquete nacional? A Hooper já lançou essa bola pro ar e tá esperando você. E aí, Hoopers, a gente tem a satisfação de estar recebendo aqui um dos pioneiros da produção de conteúdo de basquete de rua no Brasil. Ele tem mais de 1 milhão de inscritos no canal dele no YouTube. 2% DPC ou Sidney Gabriel. Seja bem-vindo ao nosso podcast Entre Quadras. Valeu, Nani. Valeu, pessoal. Tamo junto. Pô, fiquei lisonjeado aqui de estar no primeiro episódio aí. Valeu mesmo pelo convite e vamos que vamos aí, mais um projeto maravilhoso aí para fortalecer com o nosso basquete. É isso. E você é uma inspiração para mim. Eu sou muito grata de você estar aqui. Eu comecei a criar conteúdo faz pouco tempo e você é um cara que está aí desde 2015 criando conteúdo pro YouTube. Começou numa época que ninguém fazia, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria perguntar como que surgiu, tipo, o seu amor pelo basquete? Como que o basquete foi introduzido? Eu vi que você sempre falou do Space Jam. Mas eu queria saber, como que você começou? Você já tinha uma bola de basquete? Você já conhecia alguém que jogava? Tinha algum projeto na sua cidade? Como é que começou isso? Não, eu não conhecia absolutamente ninguém que jogava. Caraca. E aí meu pai, eu acho que eu não lembro se ele ganhou uma bola de basquete ou ele encontrou em algum lugar, alguma coisa assim. E aí, bem nessa época mesmo, né, que tinha lançado Space Jam. E aí ele levou pra casa, né? Me deu a bola e aí eu comecei a jogar. E depois passou um tempo, ele fez uma cestinha lá improvisada. E ali eu comecei, tipo, a jogar do meu jeito, né? Tacar a bola na cesta. Aham. Até, tipo assim, como a cesta era baixinha, até ia lá, dava umas enterradas, assim, né? Brincando e tal. E acho que foi assim. E aí, tipo assim, acho que o primeiro contato mesmo que eu tive com basquete, com treinos assim, foi na escola, mas, tipo, anos depois, né? Porque Uhum. dessa época aí do lançamento do Space Jam era tipo final dos anos 90, ali começo dos anos 2000, né? E quando eu fui, tipo, realmente pisar numa quadra, tipo, um jogo de jogos escolares mesmo, foi lá para 2005, mais ou menos, né? Então demorou um tempinho assim ainda. E nesse tempo que você ainda não treinou na escola, não tinha ninguém te dando instruções, você treinava sozinho, você que se ensinava, então, certo? Basicamente. Porque, tipo assim, eu pegava a bola de basquete, às vezes levava pra rua, né? Aham. Alguns moleques se interessavam, os outros olhavam assim, pô, mano, você tá jogando basquete, você é maluco, vamos jogar bola, vamos soltar pipa, sei lá, fazer as coisas que em geral fazia na rua, né? Tipo, um ou dois ele se interessava. Mas, tipo assim, era aquilo, era tacar a bola na cesta, né? Não tinha uma técnica de arremesso. Acho que a única coisa que, tipo assim, que eu treinei mesmo, assim, que eu sempre achei legal de fazer foi passar a bola debaixo da perna, né? Aham. Eu falei, putz, isso aqui eu tenho que aprender porque eu achava muito da hora. E aí eu comecei a treinar e comecei a fazer com facilidade, né? Mas aí, tipo, de resto era só tacar a bola na cesta mesmo. E tipo, aí você começou a treinar na escola e você tinha o sonho, assim, de jogar basquete profissional. Como é que foi seus passos depois de começar a treinar na escola? Se você participou de algum clube, tentou jogar federação? Tinha, até, tipo assim, um tempo antes, tipo, de eu começar a jogar na escola mesmo, acho que eu tava acho que na quarta série. O meu irmão começou a treinar, a praticar esportes mesmo, né, no SESI. Ele começou a fazer futebol de campo. E aí era pra eu ter feito também, só que eu olhei assim e falei, putz, não vou fazer futebol porque é uma parada que todo mundo faz, né? Vou ver se tem basquete. E aí, na época, nesse SESI não tinha, né, treino de basquete. E aí eu entrei pro vôlei, né? Aí comecei a Ixi. jogar vôlei lá. Só que assim, eu e meu irmão, a gente fazia os treinos em dias diferentes, né? Uhum. Eu não lembro a ordem certa, mas, por exemplo, sei lá, terça e quinta, meu irmão treinava futebol e eu de quarta e sexta treinava vôlei. Só que aí a gente ia pro clube mesmo assim, né? E aí, enquanto meu irmão tava treinando futebol, eu ia lá, pegava uma bola de basquete do clube e ficava arremessando na cesta. Dessa vez agora, tipo, numa cesta De de verdade. um tamanho legal, com a tabela, com uma quadra, com as linhas e tudo. Mas mesmo nessa época, eu ficava, tipo, ali, arremessando sozinho por, sei lá, acho que um ano, basicamente.
Uhum. e nunca chegou alguém ali pra jogar, né? Acho que uma vez só que eu vi, tipo, uns caras assim, mas eles eram, tipo, bem mais velhos, já adultos já, que tava jogando lá no clube. Mas de resto, assim, eu nunca tive contato, assim, com alguém pra jogar. E aí só depois na escola, né, que eu comecei, aí eu comecei a entender sobre federação, que tinha os times Uhum. federados, que tinha peneira, essas coisas. E aí, quando eu tava acho que na oitava série, nesse mesmo lugar nesse mesmo SESI aí, que é o SESI de Santo André, que não tinha na época não tinha basquete, anos depois eles fizeram o projeto da Janete, da escolinha da Janete, Sim. né? E aí eu entrei nessa escolinha aí, na oitava série. Aí foi ali que eu comecei a entender o mundo de peneira, de time de federação e tal. Uhum. Só que eu fiquei muito tempo ali no time, né, na escolinha da Janete, e aí tinha os federados de. Eu sou de 1992. Tinha os federados de 93 e tinha o time federado de 91, não tinha o de 92. Nossa. E aí eu fiquei lá por muito tempo, eles falaram assim: "Não, fica aí porque tipo, quando você passar da idade da escolinha, você já entra no time porque a gente vai ter time de federado de 92". Eu falei: "Não, então tranquilo". E aí eu fiquei, só que aí no final acabou não tendo esse time, né? Hum. Então aí depois disso eu saí, mas eu tentava peneiras, né? Tipo, tentava no Santo André, Espéria, São Caetano, né? Acabou não dando certo de início, assim, nessa época. Ah, e como que era? Você ficava, quando você ia para as peneiras, tipo, é, era tipo uma coisa, você se preparava mentalmente para isso? Você tinha alguém que te ajudava a se preparar para as peneiras ou você só ia, só aparecia lá e tentava o time? Não, eu só ia. Só ia. Porque, tipo assim, o treino mesmo eu tinha lá na escolinha da Janete, né? Então, tipo, tudo que eu absorvi ali, que eu aprendi no treino, eu tentava aplicar nas peneiras, né? Mas Aham. basicamente eu só ia. E era, tipo assim, não tinha. Eu lembro que naquela época a gente ficava toda hora entrando no site da federação pra saber quando que tinha peneira, né? Era meio que tipo um ritual, assim, na época, né? Nos anos 2000. Mas era isso, chegava lá e, pô, tentava fazer o melhor possível. Só Ah, que aí acontecia muitas vezes, tipo, porque era muita gente também na peneira, né? aham. E aí eles acabavam dando prioridade mais pra, tipo, pra pivô ou pra alguém que já era contratado, Hum. assim, né? Então, pra armador era realmente bem difícil, assim, tinha que ser diferenciado, tá ligado? E eu tinha acabado de começar a jogar, então era bem complicado. E aí, tipo, não deu certo as peneiras, você acabou não jogando basquete profissional. Como foi pra você lidar com isso? Porque geralmente a gente tem. Eu recebo muita mensagem no meu Instagram de gente jovem falando: ah, eu quero muito ser jogador profissional, quero muito isso e aquilo. E quando acaba não acontecendo, a pessoa acaba desistindo. Ou acaba pegando o ranço do basquete. Como foi pra você isso? Como foi lidar com a sensação de não ter alcançado o sonho de ser jogador profissional? Ó, foi bem difícil, hein? Ainda mais porque eu meio que só sabia fazer aquilo. Eu falei, meu, só sei jogar basquete e já era. E, tipo assim, eu jogava futebol, eu jogava muito melhor futebol do que basquete. Uhum. Só que eu acabei indo pro lado do basquete, né? Eu fazia três coisas, na verdade. Eu jogava basquete, jogava futebol de campo Uhum. e andava de skate, porque meu irmão, ele foi pro skate. Meu irmão até hoje, ele trabalha, né, dando aula de skate, ainda participa de campeonatos, já fez viagem internacional já por conta do skate. Então a gente meio que andava junto. Só que aí chegou em um momento, acho que eu tava no meu, não lembro se era no primeiro ano, no primeiro ou segundo ano, que eu tive que escolher um dos três, né? E aí eu acabei e falei, não, chega de skate, chega de futebol, vou focar só no basquete, né? Uhum. E, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, meu, eu só sei jogar basquete, é isso que eu sei fazer, e eu vou ter que arrumar um time de alguma maneira, né? E aí, tipo assim, depois que terminou a minha idade lá na escolinha da Janete, eu Uhum. fiquei um ano assim, tipo, só jogando na rua mesmo. E no outro ano eu fui pro São Bernardo, né? E eu, tipo assim, eu não tava no federado, mas eu treinava com os caras que eram federados. Uhum. Eu fiquei acho que uns 2 anos ali. Não, um ano, na verdade, treinando desse jeito. E aí depois tive, tipo, breves passagens, assim, treinando. Treinei um pouco no time de Diadema, treinei um pouco no em São Caetano, algumas semanas, assim. E também não fiquei lá. Só que eu sempre continuei jogando, né? Porque enquanto eu tava nessa de fazer peneira e tudo, do outro lado eu tinha conhecido o basquete de rua. Uhum.
né? Então, enquanto eu tava ali na escolinha, tava jogando pela escola também, treinando nesses times mesmo não sendo federado, eu tava competindo as competições de basquete de rua que tinha na época. Uhum. E aí eu sempre falei, meu, sei lá, o meu plano B era o basquete de rua, sabe? Então eu falei, meu, tem que fazer alguma coisa com basquete de rua. Meu sonho mesmo, tipo, pô, eu quero entrar no time da Indy One Brasil. Quero viver do basquete de rua, fazer alguma coisa se eu não conseguir ser jogador de basquete profissional. E aí foi chegando a idade, né? Foi batendo aquele funil Hum. e eu não consegui. Acho que o mais próximo que eu consegui, assim, de jogar profissionalmente, mas não recebia, né? Foi quando a gente foi jogar, tipo, jogos regionais. E eu joguei contra. Eu tinha acho que 17 anos, eu joguei no time adulto de Mauá. Só que foi contra times que jogavam profissional na época, tipo o Barueri, né? Então, tipo assim, eu cheguei a jogar contra o Fischer, cheguei a jogar contra o Ninja, né? Caraca. E, tipo assim, foi uma experiência legal, mesmo, tipo, eu não recebendo pra jogar, mas era, entre aspas, ali, né, uma experiência de basquete profissional. Mas foi uma coisa que durou, assim, uns 3 meses, e aí depois não teve mais o time. Mas o pensamento que eu tinha na cabeça era esse, tipo assim, pô, eu não sei fazer mais nada além de jogar basquete, então meio que batia um desespero, assim, né? Sorte que, tipo assim, enquanto eu tava jogando basquete, tinha o basquete de rua também, que foi, tipo, uma parada que acho que me ajudou demais aí nesse. Uhum. Até em questão de entrar, né, e começar a produzir conteúdo pra internet, né? Então, mas foi complicado, foi complicado. Então, o que eu digo pra galera é, tipo assim, tem um plano B em mente, Uhum. porque é embaçado. E assim, eu acho engraçado que você começou a fazer o conteúdo 15 anos atrás, mais ou menos, no seu canal no YouTube. E era uma época que ninguém fazia. Então, até o seu plano B era um plano que não era o habitual, né? Porque acho que na época eu queria saber se o que as pessoas falavam pra você, se você devia achar um emprego, o que você devia fazer. E por que você começou o canal no YouTube? No meio de uma época que o pessoal que assiste a gente, eu acho que é um pessoal mais jovem. Nosso público é mais jovem. Então, eu queria que você pintasse a, pintu a pintura de como era a época, sabe? Como Ah, que a gente acessava o YouTube, como que acessava a NBA e por que você começou? O que te fez, o que te motivou a começar o canal no YouTube? então, a partir de 2012, eu acho, eu fazia um estágio, né? Fazia estágio de marketing, que depois eu entrei na faculdade de propaganda e marketing, Uhum. e aí eu fazia estágio. E aí eu saí desse estágio, né? E tinha um amigo meu que organizava esses campeonatos de basquete de rua que a gente jogava. E ele tinha uma empresa, né? Ainda tem a empresa que chamava Rua Agradece. E aí eu falei, pô, saí do trampo lá, eu quero trabalhar com alguma coisa, trabalhar com basquete. Aí ele falou, não, vamos fazer uns eventos então de basquete de rua. E aí eu comecei a fazer, tipo, vários eventos. E aí, tipo, era como se fosse, tipo, clínica, assim, né? Então a gente ia geralmente nos Sescs aqui de São Paulo. Chegava lá e dava clínica, dava vivência do basquete de rua, ensinava algumas coisas, né? Alguns dribles do basquete de rua, girar bola, né? Até coisa do basquete também, arremessar, fazer bandeja, né? O basiquinho ali. E aí eu fiquei, tipo, de 2012 até 2015, mais ou menos, trabalhando dessa maneira, né? E aí também veio o basquete freestyle também, que aí eu comecei a fazer as apresentações, fazer toda essa parada. E aí, tipo assim, esses eventos que eu fazia era só de final de semana. Então, tipo assim, durante a semana eu ficava livre, fazendo Uhum. nada. E aí eu falei, pô, vou ocupar a mente com alguma coisa. E eu já, tipo assim, eu já acompanhava o YouTube, era, tipo, muito fascinado pela produção de conteúdo de vídeo, sei lá, acho que desde 2011, mais ou menos, assim. Porque meu irmão, ele tinha uma câmera, ele filmava os vídeos de skate dele. Eu assistia, tipo, vários YouTubers desde dos primórdios ali do YouTube. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, de tipo, pô, eu quero produzir conteúdo de alguma coisa, quero fazer comédia, quero fazer alguma parada. Tanto que, tipo, na verdade, a minha primeira produção de conteúdo, assim, foram no. Não sei se você lembra dos Vines. Sim, O Vine, que era aqueles vídeos que era 6 segundos, mais ou menos. sim, 7 Eu comecei a segundos. produzir vídeo ali, tipo, bem curtinho mesmo, assim, os vídeos de comédia, nada voltado ao basquete, né? Só que aí chegou uma hora que, tipo, nessa mesma empresa aí que eu fazia os eventos, né, da Rua Agradece, não tinha, tipo, só basquete, né? Tinha, tipo, todas as artes, assim, tipo, de rua.
Então tinha basquete de rua, tinha futebol de rua, break, DJ. E aí um amigo meu do futebol de rua, que é o Dida, Uhum. ele já tinha um canal, né? O Dida Futs. E aí ele chegou em mim e falou, pô, eu tô fazendo canal de futebol aqui e tal, passando os tutorial, tá dando mó certo. Por que que você não faz de basquete, mano? Aí eu olhei pra ele e falei, mano, você é louco fazer conteúdo de basquete? Isso era 2015, mais ou menos. Eu falei, mano, deve ter uma par de gente já fazendo conteúdo de basquete na internet e tal. Acho que não vai virar, não. Quero fazer alguma coisa de comédia. E aí, tipo assim, aí eu cheguei um dia, eu olhei e falei, mano, deixa eu ver o que que tem de basquete no YouTube. E não tinha nada. Aí eu falei, pô, acho que tem uma oportunidade aqui. E aí eu comecei, a partir dali eu comecei a organizar. Comecei a organizar os tutoriais e tal. E aí começou, cara. O Mas era resto é uma época história. diferente, assim. Porque, tipo, era só o YouTube, basicamente. Não tinha outra rede social. Não tinha, pra você ter uma noção, não tinha stories. Não Não. tinha. O Não, Instagram era não só tinha foto. Instagram. Ah, tinha Instagram na época? Tinha. Ah, não, Caraca. tinha vídeo também. Tinha vídeo no Instagram. Tinha? E era isso, era basicamente produzir conteúdo pro YouTube. E na época, como que você acessava os jogos da NBA? Porque você também começou a produzir conteúdo relacionado à NBA. E a gente vai falar mais disso, mas como que era na época acessar pra você os jogos da NBA? Pô, o acesso para os jogos da NBA na época, até que, tipo assim, era, não vou dizer que era difícil, tipo, já tinha sido mais difícil. Por exemplo, quando eu tive acesso à TV a cabo em casa, foi em 2007, mais ou menos, assim, né? Então, antes disso, assim, eu não conseguia acompanhar nada, sabia de nada que acontecia na NBA. Tanto que uma vez só eu vi os caras na Band falando sobre o Iverson, a- sei lá, bem na época ali que ele foi MVP. Uhum. E o Iverson foi o terceiro jogador, assim, que eu conheci, né? Primeiro o Jordan, segundo o Oscar, né? E o terceiro o Iverson. Eu passei anos, tipo, e tipo assim, a TV era muito zoada, assim, que era TV Tô chiano, que tinha que ligada. mexer na antena lá e tal. Ainda mais E na eu vi, Band. Tipo, nossa, não, era a imagem horrível. E aí, como não dava pra ver direito, só dava pra escutar, eu passei anos pensando que o Iverson jogava no Bulls, né? cara. Que ele era um sucessor do Jordan e tal. E aí só, tipo assim, depois, uns anos depois, acho que eu comprei um. Tinha tipo um joguinho de carta, o Super Trunfo, que Uhum. tinha dos jogadores da NBA. E aí eu comprei, aí eu vi que o Iverson jogava no Sixers, né? Comecei a conhecer um pouco mais os jogadores através do joguinho ali. E só que aí só é lá em 2006, 2007, mais ou menos, que eu comecei a assistir os jogos. Mas era aquilo também, né? Eram poucos jogos que passavam na semana e tal. Mais ou menos assim, tipo, em 2010 começou a melhorar um pouquinho, que aí, tipo, comprei um computador para casa, Uhum. e aí tinha internet e tudo, aí conseguia ver de vez em quando a NBA já tinha o League Pass, né? Então, de vez em quando eles colocavam ali uma semana gratuita e você ia lá assistia. Uhum. Mas era basicamente assim. Acho que a única coisa que mudou do tempo de 2015 para cá, em questão de acompanhar a NBA, é que hoje você tem mais opções, né? Tem opções de streaming, tem mais jogos passando na TV Uhum. fechada, tem jogo passando na TV aberta. Nessa questão, assim, melhorou. Mas se você colocasse na internet ali, você conseguia ver É. algum jogo. Mas, mano, como você começou a curtir o Clippers? Tipo, visto que você Clippers. via tão poucos jogos na semana, e eu tenho certeza que o Clippers não passava tanto assim. Mas Não. como que você é um dos únicos torcedores do Clippers que eu conheço? Porque é, é um time que não é a tradição, né? Se a gente fosse seguir a modinha, se você fosse seguir ali dos anos 90, Chicago Bulls, o pessoal torcia pro Uhum. Chicago Bulls, e depois pro Lakers, e agora teve o Golden State, e agora tá virando a modinha do Celtics, eu acho. Mas como que você chegou no Clippers? Então, o Clippers foi o seguinte: foi por conta do Chris Paul, né? Basicamente. É, se vai, 2010, não, acho que era mais difícil. Acho que era o mesmo parâmetro de, tipo assim, de ter jogo. Eu acompanhava o Chris Paul nos Hornets, né, no New Orleans Hornets. Então, basicamente ali, quando eu comecei a acompanhar 2010, 2011, eu tava na faculdade já. Eu lembro de eu voltar, tipo, voltar correndo da faculdade para ver se eu ainda conseguia assistir o jogo do Hornets contra o Lakers, que tava passando na época, né, nos playoffs, né? E eu lembro de fazer essa loucura assim. Então eu sempre acompanhei os jogos do Chris Paul.
E aí, quando ele foi pro Clippers, aí eu falei, pô, vou continuar, vou acompanhar o cara aqui também, né? Só que até então eu não sabia nada da história do Clippers. Só fui saber, tipo, pô, meses depois, assim, que a galera começou a meio que zoar, assim. E aí. Mas foi basicamente isso. Só que aí, por exemplo, quando o Chris Paul ele saiu do Clippers e foi pro Rockets, né? Eu não acompanhei ele. Eu falei, não, agora, pô, ele passou, sei lá, acho que foi 6 temporadas, se não me engano, 6 ou 7 temporadas no Clippers. E eu tinha me identificado bastante já com o time também, por conta do estilo de jogo deles, né? Que era igual o streetball, basicamente, né? Você tinha ali Jamal Crawford, tinha o Chris Paul jogando ponte aérea pro Blake Griffin e Blake DeAndre Griffin. Jordan. Então, pô, pra mim aquilo ali era, pô, especial. Então eu falei, não, vou continuar acompanhando o Clippers. Mas basicamente foi por culpa do Chris Paul. Mas tem, tipo assim, uma coisa engraçada é que, tipo, eu poderia ter sido um torcedor do Lakers, né? Porque Hum, na época a NBA vetou aquela troca a do troca. Chris Paul pro Lakers, né? Pro Hornets. Exatamente. Então eu poderia hoje ter sido um torcedor do Lakers, né? É. Eu tenho uma história engraçada também, porque eu odiei essa troca do Chris Paul pro Clippers, porque eu também era muito fã do Chris Paul. Antes de você ter seu canal no YouTube, eu ficava também no computador o dia inteiro vendo highlights no YouTube. Colocava Aham. highlights Steve Nash, highlights Chris Paul. E eu me apaixonei pelo jogo do Chris Paul. E ele jogava no Hornets. E eu fiquei na cabeça da minha mãe para comprar uma blusa do Chris Paul no Hornets. Uhum. Fiquei e na época tinha uma loja perto da minha cidade que vendia. Fiquei na cabeça dela, ela comprou, dividiu em 12 vezes ali e falou: "Olha, essa é a única". No dia seguinte ele foi trocado pro Clippers. Então eu odiei, eu Nossa, odiei essa troca. caramba. Mas ainda fiquei fã dele. Fiquei fã dele, mas depois troquei de time, fui pro Golden State por causa do Curry. Mas admiro muito a sua lealdade ao Clippers, porque não tem sido fácil ser Isso. torcedor deles. E aproveitando que a gente tá falando da NBA, você participou da NBA na estrada. Uhum. É, com certeza. Todos os episódios que assisti, eu amava ver suas partes, porque você parecia sempre estar muito grato, muito gratificado de estar ali, de poder conhecer os seus ídolos. Quero que você fale um pouco da sua visão, como se você estivesse contando para um amigo. Como foi sentir e conhecer o Paul George e o Chris Paul nessa viagem do NBA da estrada? Pô, foi loucura misturada com maluquice, né? Como diz o próprio Caio falava, né? Pô, é real. Tipo assim, quando a gente vivia alguma coisa ali, né? Pô, aconteceu, sei lá, o primeiro jogo que a gente foi ver o Denver na entrega do anel lá e tal, com toda a estrutura, todo o acesso que a gente teve. Chegava de noite, a gente ia dormir, tipo, eu ficava pensando, falei, meu, caramba, eu tô vivendo isso mesmo, cara. Que loucura. Tá ligado? Porque, tipo, basicamente você tá vivendo um filme ali, né? Sim. Então, tipo assim, até essa parte aquela parada do Paul George lá mesmo que aconteceu, né? E o engraçado daquilo ali é que eu não sabia de nada. Todo mundo sabia o que ia acontecer, menos eu. Ficou esperando a Então, surpresa, surpresa, surpresa. E, é, mano, foi muito da nossa, hora. aquele dia ali então foi surreal. Naquele momento que eu entrei na quadra ali, eu tive que assistir o vídeo de novo pra realmente, tipo, saber o que rolou. Porque, sei lá. Pra mim, acho que nem no momento que eu pisei na quadra, no momento que a galera ficou falando assim, ó, vai acontecer alguma parada, e eu vi o Paul George, tipo, ele apontando assim, vindo pra cima de mim, parece que tudo desligou e, tipo, começou a passar um filme na minha cabeça, assim, tipo, Caraca. pô, eu lá no começo de produção de conteúdo e tal, até antes, né, assistindo os jogos do Clippers em casa, acho que foi mais emocionante por conta do Clippers, né? Uhum. Deus, pô, tô sei lá, mais de 10 anos atrás, eu tava lá assistindo os jogos no sofá de casa, procurando o link na internet para Uhum. poder assistir o jogo, e passam anos e eu tô ali na beira da quadra e, tipo, um dos principais jogadores do time tá vindo falar com você. Então passou todo esse filme ali na minha cabeça, né? Foi loucura demais. Mas, pô, de resto, meu, foi uma diversão total. Total, de verdade. Porque ali, nossa, a gente curtia demais. Demais, demais, demais. Não só a parte de estar assistindo os jogos, de ter os acessos ali, né? Ver os jogadores e tal, mas também a questão do turismo. Acho que a parte do turismo também, tipo assim, pegou bastante. Os lugares que a gente visitou.
Pô, a gente foi na escola do High School Musical. Como... Tipo assim, eu lembro da minha irmã sempre me enchendo o saco lá pra assistir High School Musical. Eu falei, não, vai, assiste aí. E aí eu do nada falei, mano, o que que eu tô fazendo aqui? E eu passei o dia inteiro assim, tirando foto lá do lugar, falando, ó, o lugar que você assistia lá, aqui, não sei o quê. E, tipo, e ela vendo lá também, mó feliz, né? Então, tipo assim, acho que essa parte também turística, a parte também da zoeira que rolava também, pô, foi surreal. Mano, e só, da gente, só de ter assistido os episódios, tipo, dava vontade de estar lá. Tipo, vocês tinham acesso a tudo. Você entrava na quadra e eu via de você tratando os jogadores como se fosse amigo. What's up, bro? E aí, bro? Você tava muito natural. Parecia que você nasceu pra isso, já tava preparado. Mas eu queria saber, tipo, nos bastidores, teve algum jogador que não foi o que você esperava? Que às vezes foi um pouco chato, tava num dia ruim, não sei. Putz, Teve alguma coisa que rolou assim? acho que, deixa eu ver, algum que não foi que esperava. Não, acho que em questão dos jogadores, assim, acho que foram, tipo assim, todos surpreenderam bastante, né? Tipo, eu lembro do primeiro episódio, na verdade foi assim, o primeiro dia, Uhum. porque eu tinha acabado de chegar em Denver, o Caio chegou junto comigo, né, tipo, acho que uns uma hora depois, mais ou menos, assim, e aí a gente tava indo né, foram buscar a gente no aeroporto, e aí, no meio do caminho, o pessoal falou assim: ó, surgiu uma coletiva agora com o Denver Nuggets, tem que ir pra lá. Então, tipo assim, a gente foi com a roupa que a gente tinha vindo da viagem, foi direto lá pro treino do Denver, e ali já começou. E ali eu já vi o DeAndre Jordan, que jogou no Clippers por anos, eu já falei, mano, o que que tá acontecendo? E aí o Red Jackson, que tinha acabado de ser trocado, basicamente, né? Numa temporada anterior, passando do lado ali. Aí eu falei, o Red Jackson, grande fã e tal, dei um soquinho, eu já fiquei, mano, na estrada vai ser isso. Caraca, que da hora, né? Mas, tipo, eu acho que não teve nenhum jogador assim que, tipo, foi meio que babaca, Uhum. entre aspas, vamos dizer assim, mas um. Eu acho que eles surpreenderam mais de forma positiva, assim, né? De ter cumprimentado. Até o Jamal Murray, mesmo nesse dia, ele trocou uma ideia da hora com nós. Eu lembro também de uma resenha com o Jeremy Sohan no All-Star, né? E Uhum. a gente entrevistou ele lá, falou da tatuagem dele que ele tem no pescoço, né? Corpo fechado. E aí ele curtiu pra caramba, falou do Brasil. E aí depois a gente tava do lado de fora, assim, no corredor, ele tava saindo. Ele viu a gente, deu um salve pra câmera, falou: Ei, Brasil, não sei o quê. E, tipo, saiu fora. Acho que foi muito da hora. Acho que a gente foi mais surpreendido né, do que ter acontecido alguma coisa chata, assim, com os jogadores. Ah, que da hora. E eu queria saber se você vai estar na próxima temporada, porque a gente espera isso também. É... Eu ainda nem eu sei, né? Dizem que sim, mas Não, a na gente tá última a torcendo. gente teve surpresa, né? Então tem que esperar ainda. É, no Twitter a gente tá torcendo, vai fazer campanha pra você estar, porque simplesmente você Valeu. foi a estrela da última temporada. Queria saber também seus planos pro futuro. Se tem alguma. Algum plano com criação de conteúdo, se ainda tem planos com a NBA. Às vezes com. Você joga freestyle, né? Você faz o basquete freestyle, Uhum. faz as apresentações. Inclusive, você já fez a apresentação na LBF, na Liga de Basquete Oi, Feminino, nossa, há muito muito tempo tempo. atrás. Queria saber se tem alguns planos com isso ou com a criação de conteúdo. Qual vai ser para o futuro agora? Então, os planos em relação ao freestyle, eu acho que é bacana falar isso aí. Uhum. Porque eu participei de duas competições, né? Dois campeonatos mundiais, 2017, 2017 e 2018. E onde Era foi? pra eu ter ido novamente no ano passado, mas não rolou, por muita correria Uhum. porque caía bem na época de finais da NBA, assim. E onde que foi Então tava os rolando. dois jogos? Foi na Polônia, Na o Polônia. campeonato. Na Caraca. Polônia. E até a produção de conteúdo no canal também tem muita coisa a ver com essas duas viagens que eu fiz aí, porque quando eu fui convocado pra ir, pô, eu nunca tinha viajado, nunca tinha pisado no aeroporto, né? Então não manjava nada, não manjava nada de valores e tal. Na época eu não tava com o canal ainda, tava trampando só com os eventos, né? Então não tinha condições de bancar uma passagem. E aí eu lembro de ter ido na prefeitura pedir ajuda e os caras meio Hum. que recusar assim, né? E aí eles guardaram minha vaga lá no campeonato, acho que uns 2 anos, assim, até eu conseguir ir. E eu só consegui ir por conta de eu guardar o que eu ganhava no YouTube, tipo, o ano inteiro, assim, e aí, né, falar, vou gastar só na viagem, né?
E aí eu consegui ir pela primeira vez. E aí, meio que o pessoal lá da Polônia também do campeonato, que chama Kalisz Streetball, o pessoal lá me ajudou bastante também na primeira viagem, em valores, assim, né? Tipo, eu sou muito grato tudo isso aí, essa vivência que eles me deram, né? E aí, no ano passado, eu, tipo assim, eu ia competir, tipo, pela última vez. Eu ia fazer minha Last Dance. Até porque, tipo, eu não tô mais praticando, não tô mais fazendo nada relacionado. O nível aumentou bastante também, então para você acompanhar os caras é embaçado. Então eu vou ver se esse ano eu consigo viajar novamente lá para Polônia só para fazer uma Last Dance assim. Uhum. E acho que em relação ao freestyle é isso. Em relação à produção de conteúdo, tá para sair um quadro meu lá no canal da NBA Brasil, que Uhum. vai ser um quadro de desafios, né? Então, muita coisa envolvendo quadra, né? X1, desafio com a galera que tá no parque. Então, basicamente, a proposta desse desafio vai ser um pouco parecido com o que eu fiz com o NBB no ano passado, né? Que foi o NBB Trio, né? Dessa parada de levar o NBB pra rua. Então, a NBA, da mesma forma, vai estar na rua, né? Então, a gente vai fazer muitas paradas nos parques, né? Envolvendo a galera que tá ali no parque, envolvendo outros criadores de conteúdo também. Então, vai ser um quadro bem bacana aí no canal da NBA Brasil. E esse ano a gente faz 10 anos também, né? 10 anos que eu comecei a produzir conteúdo, né? Em dia 6 de junho. Então, tô vendo de fazer alguma coisa aí também relacionada a isso. E de resto, acho que é continuar produzindo conteúdo aí, né? Quem sabe mais 10 anos aí. Mais 1 milhão de inscritos, Tomara. vamos ver o que vai rolar. Por favor, a gente precisa do seu conteúdo. Pô, Ó, valeu. e também, bom, queria agradecer você ter vindo no canal. A gente ainda vai fazer um bate-bola, mas queria falar desse boom que deu da cultura do basquete no Brasil. Você é com certeza o cara que foi o pioneiro na criação de conteúdo de basquete, foi um dos responsáveis por essa cultura do basquete ser disseminada no Brasil. A gente tem aí a Hoopers que tá patrocinando esse podcast, que Uhum. tá reformando as quadras no Brasil junto com a NBA, tem aí planos pro futuro para fazer, às vezes, uma liga de inverno aí com o pessoal. Então, eu queria agradecer a você, porque você começou essa disseminação da cultura do basquete no Brasil e começou do nada, né? Por causa da sua coragem, hoje a gente está vivendo o que a gente está vivendo. E Show. até mesmo na criação de conteúdo, né? Que abriu as portas pra gente no Instagram, até no YouTube, pra gente criar conteúdo, ensinar as pessoas a jogarem basquete. Porque eu acho que o basquete também é uma forma de ensinar outras coisas pra sociedade, né? Ensinar disciplina, ensinar a jogar em equipe. E você foi um dos precursores do esporte no Brasil. Então, antes de terminar, queria fazer umas perguntas rápidas. Tenho aqui. É rapidinho. Eu queria saber, Uhum. o jogador favorito de todos os tempos, já que a gente viu Paul George, Chris Paul, Allen Iverson. Qual é o seu favorito, o número 1? Ah, o Chris Paul. Chris Paul, Chris ok. Paul. Mas quem é o GOAT, o melhor de todos os tempos, na sua opinião? O GOAT, pra mim, é o Jordan. Ok. Michael Jordan. E quem ganha a NBA nesse ano? Posso ser clubista? Não. Pode, assim, Ontem, pode. Ontem o Clipper jogou contra o Cavs e, pô, jogou muito, hein? Eu tô empolgado. Eu tô torcendo muito pro Clippers. Eu ainda acredito que esse ano, se tiver todo mundo saudável, acho que a gente vai dar trabalho aí nos playoffs. Mas, né, por outro lado, acho que o Oklahoma City Thunder tá, Tá né, bem. querendo ou não, os números não mentem, né? Vou dizer minha final favorita. Não sei se essa é uma das perguntas, Tá, pode falar. mas para mim, acho que se não for o Clippers na final, acho que é Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers. Para Ok. mostrar um pouco do que a gente vai ter no futuro aí. O Oklahoma vem forte, o Oklahoma vem forte. É, mas eu também tô muito animada com o Golden State, tá? Não, o Golden State melhorou muito. Melhorou Melhorou muito. muito. Eu É, fiz até um vídeo falando do Jimmy Butler semana retrasada e o impacto que ele trouxe ali foi surreal. e o pior, eu achei que ele não ia combinar com o time. Quando teve a troca, eu falei, não vai dar certo. Mas deu muito certo e tomara que dê certo nos playoffs. O seu melhor filme de basquete pra você? Melhor filme de basquete, acho que é o
Estrada para a Glória, Estrada pra para a mim, acho que Glória. é bacana. Ok? Não falou Coach Carter, né? Que é o favorito de todo mundo. É, E nem Space Jam. E uma música pra ouvir antes dos jogos, que você ouve antes das competições ou antes dos jogos que você vai jogar. meu, você acredita que, tipo assim, eu sempre fui de. Nunca fui, na verdade, escutar música assim antes do jogo, né? Mas, pô, se estiver tocando qualquer rap ali, eu gosto bastante de boom bap, assim, anos 90. Pra mim tá tranquilo. Mas você acredita que teve um dia que eu tava indo pro jogo aqui, eu jogo as ligas amadoras aqui. E aí eu comecei a escutar funk dos anos 2000. E naquele jogo eu destruí, velho. Sério, eu falei, Caraca! meu. Aí virou meu ritual agora. Eu tô escutando, eu coloco os funk O ali quê? dos anos MC 2000. Marcinho? Glamurosa. Ok. Exatamente. Eu vou E aí eu anotar isso, falei, eu vou nossa, anotar isso e eu cara. vou começar a ouvir antes dos jogos também, então. Falei, meu, eu peguei 8 rebotes, velho. 8 rebotes. É, eu vou Tipo, anotar aqui com certeza. Tô precisando. Mas é isso, DPC, obrigada aí por ter aparecido no nosso podcast. Foi o primeiro, eu tava um pouco nervosa, não sei se você percebeu, mas é, espero te receber aqui mais vezes. Espero que a gente se encontre no Brasil, na NBA House, certeza. em alguma quadra de basquete. E, pô, obrigada aí, uma boa sorte aí no seu futuro, que você cresça cada vez mais. E vamos junto aí. Pô, valeu. E, pô, parabéns também pela iniciativa aí de vocês aí. Parabéns também pelo primeiro episódio. Que isso aqui se torne um projeto gigante também, né? E vamos que vamos. Nos Valeu, vemos aí. obrigada.